Ó, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuando a nossa leitura desse livro excepcional. Se você está me vendo aí pela primeira vez, dê uma olhada, tá tudo na sequência que eu numerei certinho. Do Orígenes Lessa, esse é o nome do autor. Ele foi muito importante já em termos de autor de contos, romances. Ele tem várias coisas muito legais, muito interessantes que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo sobre a bibliografia dele. Muito legal. E eu estou lendo aqui o Evangelho de Lázaro, o romance. Esse romance é todo ambientado naquele personagem histórico bíblico, o Lázaro, que ganhou um presente dos céus. Ele foi ressuscitado. Que milagre maravilhoso é esse? E ele vive angustiado, porque ele pensa que ele é muito fraco, ele é muito medroso, e a obra que foi feita nele, da ressurreição, e é verdade, foi bastante grande, então tem uma discrepância entre o que aconteceu com ele e a fé dele. Mais ou menos assim. Vamos voltar aqui. Muito bem, vamos lá então, capítulo 34, a página é 57, lembrando que este livro vai até a página número 88. Então nós estamos seguindo, como eu digo, vagarosamente, mas sempre por aqui. Vamos lá então? Capítulo 57. Retiveram-me alguns dias. Não vou dizer que fossem dias de constrangimento para minha natural timidez e para o descontentamento de minha vida interior. Lá não me olhavam como fantasma, pelo contrário, quase como um anjo de luz. Quem sou eu, Senhor? E lá não sabiam da minha fuga, não me faziam perguntas, tão tranquilos eram os fatos sobre o Salvador, que não precisavam perguntar. Então ele está agora num ambiente cristão, né? A simples evidência de minha presença bastava para demonstrar que até os mortos de morte comum podiam ser recuperados pelo Mestre. Nada de como foi, como era lá e outras perguntas importunas de Betânia, porque ele é a prova viva de que Jesus faz e fez, né, os milagres. Acima de tudo, ninguém para me suspeitar de charlatão, de cúmplice de uma farsa inominável, de uma grande mentira, como os fariseus e saduceus teimavam em me considerar. Eu era para eles apenas a evidência, não é? Bem, muito mais confortável, confesso. Foram dias felizes, recordo-me sempre. Viam em mim não um tema de discussão, viam em mim uma prova apenas do poder de Jesus. Não sabiam que Jesus era todos os dias, ou muitas vezes, derrotado em mim. Eu regressara de entre os mortos, mas trazia dentro de mim a presença da morte. O milagre maior é que no fundo da minha miséria eu estava sempre sendo ressuscitado. Que interessante, né? Essa figura, porque no momento ele tá dizendo que por causa da timidez, do medo, da vergonha, muito mais medo, ele não estava professando a sua fé. Medo de ser morto também. Então, esse medo era uma espécie de carimbo de que ele estava morto e que muito dele morreu lá atrás, porque ele tinha que pregar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu regressara de entre os mortos, mas trazia dentro de mim a presença da morte. O milagre maior é que no fundo da minha miséria eu estava sempre sendo ressuscitado. Eu vi não faz muito tempo uma epístola de Paulo. Epístola é carta, né? Paulo escreveu muitas cartas. Paulo é um grande servidor e servo de Jesus Cristo, né? Tem na Bíblia lá muitas coisas que ele escreveu. Antes era Saulo e depois, com a conversão dele na estrada para Damasco, não é? Ele trocou o nome, Deus trocou o nome lá e virou Paulo.
E mais, esse Saulo, que depois virou Paulo, era um cidadão romano, um cara assim diferenciado, porque Roma naquela época mandava naquele mundo. Então, ele viu fazia muito tempo uma epístola de Paulo, que diz assim: quem me livrará deste corpo de morte? A agonia de Paulo era e ainda é minha grande agonia. Interessante aqui, olha que interessante, assim, historicamente, deixa eu localizar aqui, porque você sabe, eu não estou fazendo uma leitura linear, eu paro, a gente faz a reflexão. Eu imagino que esta obra está sendo ambientada cerca de, né, 20 a 30 anos após o falecimento de Cristo. Então nós estamos aqui, embora até agora o autor não disse, mas pelo que eu imagino, o autor está ali pelo ano 30, no ano 20, 30 da era cristã, né, o começo da nossa era, e ele está rememorando, olhando para trás e contando para o Onésimo, e o Onésimo está fazendo a escrita aqui como se fosse um grande memorialista, né? Ele está fazendo as memórias aqui. Muito bem. Agora ele falou que ele teve contato com uma das cartas de Paulo, a epístola de Paulo. Aí a minha dificuldade é entender, até porque também não sei. Será que Paulo é contemporâneo dele? Porque Paulo, segundo me consta, não foi contemporâneo de Cristo. Paulo veio depois, bem depois. Paulo não viu e não testemunhou os milagres de Cristo. Pelo contrário, Paulo perseguia cristãos e de repente ele foi cegado, né, por uma grande luz numa estrada de Damasco. Eu lembro bem dessa passagem bíblica. E depois Deus é que tratou de curá-lo, né, através dos profetas lá. Acho que sim. Mas o fato é que eu acho que aqui o texto deu uma escorregada, porque eles não são contemporâneos. Acho. Não seriam contemporâneos. E mais, o nosso amigo aqui, o Lázaro, não teria tempo de dar uma olhada nessas epístolas de Paulo, né? Bom, mas tudo bem. Como obra de ficção está valendo. Mas, continuando aqui, página 58, mas ainda assim eu estava feliz e queria voltar. Os irmãos me acompanharam durante muitos estádios, louvando o Senhor por terem conhecido Lázaro e privado com ele. Oh, as tigelinhas de Joaquim, filho de Eleazar, filho de Alfeu. Eu imagino o privilégio realmente dos primeiros cristãos e aqueles que só ouviram sobre Cristo ou não conheceram Cristo, conhecer Lázaro. Devia ser assim uma espécie de um popstar, né, para a época. Despedi-me, afinal, 2 dias de marcha, nada mais. Frutas, passas, queijo numa cesta, uma botelha de vinho, vinho leve, cor do fruto maduro da videira, 2 ou 3 pães assados expressamente para minha jornada. Quanto tempo estiver ausente? O da semana dolorosa, ou das muitas semanas em que Jesus apareceu aos discípulos antes da ascensão, ou dos primeiros núcleos reunidos em torno das orações e dos hinos ao sopro do Espírito Santo. Engraçado também é outra coisa. A Bíblia não traz, e aqui é uma obra de ficção, mas o Lázaro aqui não chegou mais a ver a figura de Cristo, né? Porque Jesus, depois que morreu, ele apareceu para algumas pessoas, né? Interessante, né? Mas vamos lá. E ele era amigo do Lázaro. Inclusive, quando Jesus chorou, a única expressão que Jesus chora, me parece que é essa, né? E daí mandou o Lázaro sair do túmulo. É isso? Estou errado? Estou certo? Vamos lá. Fora de coração pesado e confusão de sentimentos, aliás, fora de coração pesado e confusão de sentimentos, a partida, de alma leve era o regresso. Paisagens familiares, jeitos de pôr do sol já conhecido, atrás das mesmas colinas, filtrado por entre árvores amigas. Ele está voltando para casa, né? Como estaria Maria? Que teria feito de Maria? Por onde andaria Simão? Joaquim sentiria ainda aquela dor do lado esquerdo? Seria menos fugitivo dessa vez o olhar de Selené?
Ansiava pelas alegrias da minha aldeia, pensava em tentar mais uma vez o ofício em que meu pai fora mestre, procurado por muita gente de muitas aldeias e até de Jerusalém. O pai dele foi ferreiro, você lembra bem. Quando chorei, quase chorei de alegria, quando avistei as casas brancas subindo a colina. Mãos amigas saudavam-me de longe, passei pela casa de Ana e percebi um vulto que fugia. Era Selené. Não me deixei dominar pela pena, já me acostumara. O importante é que minha casa era ali perto e lá minhas irmãs me esperavam. Cheguei à porta de casa, havia flores em vasos de barro, presente do oleiro Joaquim. A porta estava semi-aberta, bastava empurrar, mas desejoso de delibar a surpresa, bati. Toque, toque, toque. A porta se abriu. Lázaro, Lázaro! Era Maria, beijando-me, afundando-me em seu peito. Lázaro, Lázaro, como nos fizeste sofrer? Beijou-me de novo. Por onde andaste, querido? O Lázaro está meio danado, sumiu e não fala nada para ninguém, né? Para você ver a confusão que ele vivia mental. Uma voz sarcástica subiu da penumbra. Ora, mana, que pergunta mais tola. Ele deve ter andado pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Não foi isso que ordenou Jesus a seus discípulos? Maria confirmou: claro, claro, claro. E Marta, impassível, tecendo os seus fios de lã: podias esperar de teu filho Lázaro outra coisa? A irmã dele, a Marta, era danada, né? Enfim, mas ela tem razão, ele sumiu, caiu na quiçaça, né? Então é isso, gente. Terminei aqui o capítulo. Esse capítulo é o 34. Estou agora na página 59 e vamos lendo devagarzinho. No próximo vídeo, pretendo começar o capítulo 35 e vamos fazendo devagarzinho esse nosso trabalho de leitura. Legal? Tá gostando desse nosso tipo de leitura? Que não é uma leitura linear, é uma leitura com um propósito diferente, uma leitura com observações e tudo mais. Então, beleza, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Valeu? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.